meus irmãos. Pastor Silvio Monteiro, do canal Curando as Feridas da Alma, trazendo mais uma mensagem da série Transformação. Eu gostaria de meditar com você aqui em João capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Porém Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar. E pela manhã, bem cedo, ele desceu para o templo, e todos os povos vinham ter com ele, assentavam, e eles os ensinavam. Chegaram os escribas e os fariseus, trazendo uma mulher, pega em ato de adultério. Pondo ela no meio, disseram: Mestre, esta mulher, ela foi apanhada em ato de adultério. E pela lei de Moisés, tu sabes que os tais têm que morrerem apedrejados. O que o Senhor diz sobre isso? Querido, naquela época era muito claro, toda mulher, todo ser humano que fosse pego em ato de adultério, a lei era rígida, era severa. E quando eles pegaram essa mulher e introduziram ela à presença de Jesus, eles disseram: Mestre. Mestre por quê? Porque sabia que ele conhecia todas as leis. E como conhecedor das leis, o senhor sabe como se deve proceder numa situação dessa. Então essa mulher foi pega em ato de adultério. Então, pela lei de Hammurabi, ou lei de Moisés, ela tem que morrer apedrejada. Jesus, ele não respondeu, simplesmente agachou, pegou o dedo, escreveu no chão. Todo sacerdote daquela época conhecia o Código de Hammurabi. E o Código de Hammurabi, ele reza da seguinte forma: toda mulher que for pega em ato de adultério terá que ser morta ela e o adúltero, não só ela. E até então eles introduziram ela, mas não introduziram o adúltero com ela. Então, a partir daquele momento, significa que adultério eram duas pessoas, ou pelo menos as partes eram casadas, ou o homem ou a mulher, mas pela lei tem que morrer. E Jesus colocou lá no chão: a lei de Hammurabi reza que são dois e não um. Cadê o homem? Jesus levanta e disse: quem de vocês aí, no meio de vocês, não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus simplesmente estava dizendo: cadê o adúltero que com ela adulterou? Vocês não trouxeram ele. A lei de Hammurabi diz que são os dois e não um. Eu não vim para romper as leis, eu vim para fazer cumpri-las. Vocês querem ficar debaixo da lei? Então cumpra a lei como ela deve ser cumprida. A partir daquele momento, Jesus ele retorna, agacha, escreve mais uma vez. Existe um outro código. O código é: todo aquele que acobertar o adúltero e a adúltera também morrerás. Jesus olhou e disse: cadê? Então, a partir daquele momento, eles perceberam que não tinha como. Abandonaram as pedras e foram embora, porque como que eu posso querer apontar o pecado dos outros se eu também estou em pecado? Como que eu posso querer condenar alguém se eu também posso ser condenado? Que atitude é essa da gente de querer apedrejar uma pessoa sabendo que a gente também tem erros? É nesse ponto que eu quero falar com você. Quantas pessoas têm sido apedrejadas nas redes sociais? Até então era um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, por ter errado, deve morrer apedrejado, com palavras, com atitudes. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Primeira parte da tábua das leis é: amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não sou capaz de amar o meu próximo, eu também não sou capaz de amar a Deus. Então, a partir daquele momento, Jesus ele percebe que todos deixam o ambiente e a mulher fica só. E ele pergunta: filha, cadê os teus acusadores? E ela disse: não há nenhum. Jesus disse: vá e não peques mais. A transformação chegou na vida daquela mulher. Precisou dela passar por uma situação trágica, quase à beira da morte, para posicionar, para mudar de vida. Então eu venho lhe dizer nesta manhã que você se posicione diante de Deus. Não é acusando as pessoas ou atacando alguém que eu vou mostrar a minha santidade. Deus ele está disposto a mudar e transformar a vida de todos. Mas primeiro eu tenho que mudar a mim mesmo, dentro de mim. Agir como Deus agiria.
falar como Deus falaria. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, sejai-vos imitadores de Cristo como eu sou. Paulo não pediu para ninguém imitar ele pediu para que vocês imitem a Cristo como eu também o imito. Queridos, infelizmente, nós estamos em uma época em que a igreja está cheia de pessoas doentes, pessoas machucadas, feridas, e precisam ser transformadas. Mas o primeiro passo para ser transformado é reconhecer que eu errei. A partir do momento que eu reconheço o meu erro, as coisas mudam na minha vida. As coisas são transformadas na minha vida. Então eu gostaria que você meditasse sobre isso. Deus, ele quer mudar, quer transformar a sua história. Mas a mudança não parte do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sociedade. A mudança parte de você. Não peça para Deus mudar alguém da sua família. Peça para Deus mudar você. Não peça para Deus mudar seu esposo, sua esposa, seu filho. Peça para Deus mudar você. E com certeza essa transformação vai acontecer na sua vida. Peça para Deus mudar seu pensamento, seu coração, seu jeito de agir. Peça para Deus transformar você. E com certeza você viverá um grande milagre de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. E gostaria que você meditasse sobre ela. E que você refletisse sobre tudo que você ouviu e que você comece a mudança dentro de você, como aquela mulher mudou. A partir daquele momento ela se torna uma nova criatura, uma nova pessoa e tudo na vida dela é mudado, tudo na vida dela é transformado. Deus abençoe, até a próxima mensagem.